Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso tempo aqui, que hoje o conteúdo é bem grande, temos bastante informações hoje bem importantes. Então, hoje nós vamos falar aqui do nosso próximo tema, da nossa aula de hoje, que será sobre poupança e investimento. Lembrando que essa aula está sendo gravada e ela vai ser colocada depois na nossa página do YouTube. O certificado também será enviado para vocês no e-mail. No final dessa aula, a gente vai estar encaminhando para vocês o link para vocês preencherem o formulário, para vocês receberem o certificado logo depois. Referente às perguntas, deixem aí no chat as perguntas que vocês tiverem durante a aula, que no final a Brenda vai estar respondendo todas as perguntas que a gente vai passar para ela, só para a gente não perder o raciocínio da aula. Brenda, é com você. Muito obrigado, pessoal. Oi, oficialmente de novo. É um prazer estar aqui com vocês. O tema de hoje, ele é um tema assim que divide muitos parâmetros, tá? Porque todo mundo cresce ouvindo e ouvindo as famílias e, enfim, os meios familiares falarem muito de poupança, mas poucos falam sobre investimento, né? E isso é um tema que gera bastante tabu. Meu Deus, o que é investir? Investir é pirâmide financeira? Nossa, eu vou operar aqui no mercado financeiro, eu vou pagar um cafezinho depois com isso? Enfim, surgem muitos conflitos, né, quando a gente fala de investimento. As pessoas não entendem como funciona o investimento, as pessoas nem ao mesmo sabem o que é investir e quais produtos financeiros estão atrelados a esse tipo, né? E, assim, eu já adianto para vocês, gente, a aula de hoje requer muita atenção, tá? Eu preciso da atenção de vocês, porque talvez eu vou falar coisas aqui que vocês nunca ouviram em nenhum outro ambiente, tá? E, assim, pode gerar dúvidas. Eu sei que, assim, eu tô tentando deixar o menos maçante possível, mas isso acontece, tá? Então, pega uma garrafa de água, deixa aí do lado, esteja num ambiente calmo para que vocês realmente não percam o foco do que eu vou falar, que se vocês perderem uma única explicação, talvez vocês não vão entender todo o contexto, tá? E, assim, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso. Eu estudei muitos anos para eu conseguir desenvolver aulas e conseguir trazer de forma desmistificada, que é o meu principal ponto, tá? E eu queria começar com essa frase, que é: poupar é a base para começar a investir. O que muitas pessoas não entendem é que a poupança não é algo ruim, mas ela não deveria ser algo para sempre, né? Deixar o dinheiro todo de uma vida toda guardado na poupança. Poupar, saber o ato de poupar dinheiro é muito importante para quem quer começar a investir. Porque quando você investe, você tá fazendo nada menos, nada mais do que separar um pouquinho da sua renda fixa todo mês para investi-la. E esse ato de você separar esse pouquinho que você tem no mês aí com o seu salário fixo é o ato de poupar, tá? Então a poupança, ela provém muito disso, do quanto a gente consegue poupar algo, e a poupança só é uma forma mais fácil e acessível de você guardar seu dinheiro, mas não é a forma mais rentável. Pode passar, por favor. Ó, vocês não reparem aí se surgiu uma briga de gato aqui, porque eu vim na casa da minha amiga e minha amiga tem um gato, eu trouxe meu gato junto. Então pode ser que vire aqui um auê, vamos ver um gato preto, um gato laranja aqui brigando, mas ó, vocês não reparem, tá? Vamos lá. Para quem ainda, talvez tenha pessoas que estão entrando agora na segunda aula, eu só vou me apresentar de novo, tá? Eu sou economista, eu sou educadora financeira há 5 anos, tá? Já trabalhei aí na XP Investimentos, eu já fui educadora financeira lá da XP, trabalhei muitos anos com essa parte de investimento. Também sou influenciadora de investimentos, pois isso existe. No Fale Brenda, vocês vão ver lá que só tem conteúdo de economia e investimentos. E, atualmente, eu sou bancária dentro do Itaú. Eu entrei para a maior rede privada de bancos, né, da América Latina em maio, onde eu estou criando toda a minha história e estou muito feliz dentro do Itaú. E, por favor, me marquem no Instagram, afinal eu vivo disso. E vou adorar ver todo mundo lá, todo mundo que manda mensagem para mim, eu estou sempre respondendo. Pode passar, por favor. Bom, sem mais delongas, vamos começar com o básico. Vamos entender o que é a poupança e qual é a sua importância, porque não é um produto aí jogado do além, ensinado do além, tá? Isso é uma coisa de extrema importância para a nossa economia, e eu vou explicar para vocês o motivo. Pode passar. Eu separei aí 4 razões pelas quais a poupança ela é bastante importante para o sistema financeiro, tá? Ela é uma fonte de recursos,
ela causa uma estabilidade financeira, ela tem uma importância muito grande no seu custo de crédito e também para trazer a gestão e a equidade na nossa inflação. Como eu expliquei a aula passada, inflação é quando o preço das coisas inflacionam, né? Elas crescem, elas inflam. E quando a inflação ela está alta, o preço das coisas aumentam. Se antes você ia no supermercado, há 5 anos atrás, com R$100, saía com 10 sacolas, hoje sabemos que você sai com 5, 6 sacolas no mercado. Isso nada mais é do que a inflação. E para resumir esses 4 pontos muito importantes, eu vou só fazer eu vou dar uma única explicação, que daí vai abranger tudo isso daí que eu estou tentando trazer para vocês, tá? Vamos imaginar assim, que de repente todo mundo que tem dinheiro na poupança resolvesse sacar, fazer o saque do dinheiro da poupança. Isso impactaria e muito na inflação do nosso país. Porque assim, nos últimos 7 meses, trazendo alguns dados para vocês, a gente teve 7 meses consecutivos com mais saques do que poupanças, tá? E isso também está muito ligado, nesses 7 meses que a gente teve de mais saques do que depósitos na poupança, também aumentou o nível de inadimplência no país. E junto disso tudo, nesses 7 meses que tiveram mais saques do que depósitos na poupança, também aumentaram bastante os gastos de vida, o custo de vida. Como eu falei, se antes você ia no mercado e saía com várias sacolas, hoje em dia a gente sabe que não é mais assim que funciona. Então, nesses últimos 7 meses, repetindo, que tiveram mais saques do que depósitos na poupança, aumentaram o número de inadimplentes no país e aumentaram o valor, né, de gastos e de custos fixos na nossa economia. O que isso tudo tem a ver? Por que eu estou juntando esse tema de poupança com inadimplência e com custo de vida? Porque não sei se todo mundo sabe, mas o saque generalizado da poupança, ela impacta bastante na disponibilidade de crédito, tá? Por que isso acontece? Porque quando começa a ter mais saques do que depósitos, começa a diminuir os recursos dos bancos, tá? E isso gera um ciclo de escassez. Vou agora desmistificar tudo isso que eu estou falando para vocês. Vamos pensar que aqui tem uma gavetinha nessa minha mão. Você está lá, você vai no banco e deposita seu dinheirinho nessa gavetinha do banco. Como que funciona uma aplicação na poupança? Quando você guarda esse dinheiro na gavetinha do banco, lá na poupança, ele fica lá rentabilizando, né? Que já vou explicar para vocês como funciona a rentabilidade da poupança, mas ele fica com uma certa disponibilidade para ser usado dentro do sistema. Então, por exemplo, assim, eu vou pegar uma pessoa aqui, a Daniela. A Daniela foi lá no banco, aplicou R$5.000 na poupança na gavetinha dela. A Daniela não tem intenção de tirar esses R$5.000 da poupança nos próximos 5 anos. Ok, a Daniela não vai precisar desse dinheiro agora. Só que vai lá o Vicente e fala assim para o banco, banco, eu preciso de um empréstimo de R$4.000. Esse empréstimo que o banco está fornecendo para o Vicente provém da poupança da Daniela. Porque a Daniela não está precisando desse dinheiro agora, mas o Vicente está. Então, eles fazem esse giro com a poupança. A poupança, por mais que ela fique guardada, ela é muito importante na disponibilidade de recursos dentro de instituições financeiras, tá? Ah, Brenda, mas e se no dia seguinte a Daniela, aconteceu uma emergência, foi parar no hospital e vai precisar resgatar o dinheiro da poupança? Tá bom. Lembra lá que a gavetinha da Daniela, que tinha 5, agora sobrou 900, né? Vamos por assim, R$1.000, que o Vicente emprestou 4.000. Aí vai lá, o banco vai lá, abre a gavetinha da Daniela, pega um recurso de poupança que, por exemplo, a Marise tinha deixado há 2 anos atrás, que ela não está usando, e empresta de novo para a Daniela. Então, forma esse ciclo de oferta e demanda que a gente chama no mercado financeiro. Quando uma pessoa precisa, ela vai ter o dinheiro. E quando a outra precisar, ela vai pegar o dinheiro de outra para poder dar para essa pessoa. Então, é assim que funciona a aplicação numa poupança. Ela vai estar lá guardada, rentabilizando, mas ela é muito importante mesmo, para o ciclo de recursos que acontece dentro do sistema financeiro. E é por isso que, quando existe mais saques do que depósitos na poupança, acontece esse ciclo de escassez. Porque, pensa, o banco está ficando sem recursos para conseguir financiar, para conseguir fazer um empréstimo. Então, esse sistema de crédito vai ficando escasso. E o que tudo isso que eu falei tem a ver com a poupança, tem a ver com a inflação?
é uma conta matemática muito simples. Escassez do ativo mais demanda que cresce. Escassez do ativo é a disponibilidade de crédito e demanda que cresce e as pessoas precisando de crédito é igual à inflação. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês. Pensa assim, que se o banco não tem recurso para poder dar para alguma pessoa que está precisando, o sistema inflacionário do país, que é o sistema de inflação que eu acabei de explicar para vocês, ele começa a aumentar, porque a escassez de crédito impacta nos gastos que nós teremos dentro da sociedade. Usar o crédito, gastar, ir no supermercado, tudo isso é muito fundamental para o nosso crescimento econômico. A gente precisa gastar dinheiro, a gente precisa usar crédito. É uma forma, é um sistema rotativo que acontece dentro da nossa economia. E quando isso não acontece, a inflação ela fica desenfreada. Por quê? Porque quem controla a inflação é a taxa-mãe da economia do crédito, que é a taxa Selic. E quando essa taxa Selic não está sendo usada, novamente é o crédito, a inflação não tem quem possa controlá-la. E a inflação no país, ela aumenta, tá? Eu estou tentando explicar isso da forma mais, assim, mais fácil do mundo. Eu sei que pode parecer uma coisa complexa, mas depois eu vou compartilhar com vocês no grupo alguns conteúdos que eu fiz falando sobre isso, tá? E, assim, talvez vocês vendo uns outros vídeos, vocês acabam captando tudo isso que eu estou tentando passar para vocês. Mas, assim, entendam que a poupança ela é muito importante para a gestão da inflação do país. Porque, como eu disse, se o banco tem recursos para distribuir crédito, esse crédito vai ser utilizado e ele vai conseguir retardar a inflação. Um pouquinho mais à frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa taxa Selic e por que ela é tão importante. Pode passar, por favor. Bom, poupança. Como que ela é calculada? Pode passar. Antes de eu explicar sobre como que a poupança é calculada, a gente precisa entender o que é taxa Selic. Taxa Selic, ela é a mãe das taxas da economia do país, tá? Tudo se baseia nessa taxa Selic. Essa taxa Selic, ela é definida a cada 40 dias. Então, a cada 40 dias, um comitê, que eu costumo chamar de os senhores do cabelo branco, se reúnem para poder ver como que está a situação de inflação no país, tá? Se realmente a inflação está impactando no poder de compra da sociedade, e eles vão definir o quanto essa taxa Selic vai desempenhar, se ela vai subir, se ela vai aumentar ou se ela vai se manter. O que é a taxa Selic? Taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros do país. Juros. Quando você vai fazer um financiamento, você não sei se você pega juros aí de 2% ao mês, está pagando, ou juros de 5% ao mês, depende muito. Certeza que alguém aí já foi ver alguma coisa de crédito, enfim, e acabou vendo esses juros que pagam ao mês. Nossa, mas por que quando eu fui lá em 2017 os juros eram menor, e agora que eu estou vendo financiamento os juros está maior? O que está acontecendo? Esses juros nada mais é do que a taxa Selic, tá? Essa taxa Selic, ela é a ferramenta principal para retardar a inflação. Porque, de forma bem simplista, a inflação está aqui. Se aumentam a taxa Selic vai fazer isso daqui, ó, na inflação. Vai brigar com ela. Aí, quando ela briga, geralmente a taxa Selic ganha e a inflação volta a cair. E ela fica um pouquinho mais controlada, tá? Então, essa taxa Selic, ela é um dos principais indicadores econômicos da nossa economia para que ela consiga controlar a inflação e que não deixe a inflação acabar com o nosso consumo, tá? Porque hoje em dia a gente sabe o quão tá difícil comprar as coisas, a gente sabe quando a gente vai no supermercado, a gente deixa rios de dinheiro lá para poucas coisas que a gente compra para passar aí 15 dias, 20 dias que seja, ou nem isso às vezes. Então entendam que a taxa Selic ela é primordial para tudo, principalmente na parte de poupança e principalmente na parte de investimentos. Mandem uma reação para mim se ficou clara essa explicação para vocês, por favor, só para eu entender como que tá o feeling aqui. Gente, tô bem feliz, viu? Porque eu tava com medo de ninguém entender nada. Vocês são lindos. Vamos lá, pode passar. Então, como eu falei, existe um comitê que a cada 45 dias vai definir qual que é a situação que a Selic vai tomar, né? Se ela vai diminuir, se ela vai aumentar,
Se a inflação do país está controlada, não tem por que aumentar a Selic. Então, eles mantêm ou eles diminuem, né? Isso daí vai muito de acordo com o que está sendo combinado, com as perspectivas econômicas do país para os próximos anos e por aí vai. Nessa quarta-feira, a gente teve uma reunião da taxa Selic, que eu mandei lá no grupo para vocês, tá? Eles manteram a taxa Selic em 10,50, porque eles acreditam que a inflação no país ela não está descontrolada como era para estar, tá? Então, por isso que eles manteram a taxa Selic. E a taxa Selic, isso aí eu trouxe um comparativo aí para vocês terem uma ideia, desde 2013, tá? Como que essa taxa vem desempenhando. Se vocês verem, em 2016, essa taxa subiu para 14,25%, é muito alto. Foi a época que o financiamento, assim, ficou muito caro. As pessoas não tinham condição de gastar, porque não tinham crédito, e quando queriam emprestar crédito no banco, o juros estava muito alto. Aí, em 2019 a 2023, mais ou menos, a gente teve uma queda da Selic para 2%, tá? Então, nessa época, quando a Selic estava 2%, financiamento que você pegava, por exemplo, era a taxa de 1,60, 2 pontos no banco, sabe? Era um financiamento extremamente baixo a taxa. E depois, no último governo que a gente teve, eles tiveram um aumento consecutivo dessa taxa, que chegou a 13,75%, e agora, no atual governo, eles estão mantendo a taxa desde maio a 10,50%, sem trazer muitas oscilações, né? Porque, de acordo com as perspectivas do Banco Central, que é o banco dos bancos, a inflação está controlada e não tem por que mexer na taxa Selic. Deixa eu tomar um golinho aqui, peraí. Inclusive, bebam água. Eu estou bebendo energético hoje porque eu estou ligada nos 220. E assim, a taxa Selic, ela é o principal indicador da rentabilidade da poupança. Vou explicar para vocês o porquê. A poupança, ela não tem uma taxa única, assim, nossa, se você colocar na poupança vai render isso pro resto da vida. Não é assim que funciona, tá? A rentabilidade da poupança, ela vai dizer muito sobre como está a rentabilidade da Selic, tá? Então, se a Selic, que é a taxa básica de juros, estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança ela vai render 70% dessa Selic, né? Então, vamos por aí, Selic é 5%, a poupança vai render 70% desses 5%. Depois eu ensino vocês a fazerem um cálculo, se vocês quiserem, mas não é a realidade que a gente está vivendo agora, não precisa se preocupar. Então, ele vai render 70% da Selic mais essa taxa referencial. Só que essa taxa referencial, ele está quase zerado, tá? Então, ela não é muito contabilizada na rentabilidade da poupança. Como eu falei, esse primeiro exemplo aí, a gente não vê desde 2022. Então, assim, a rentabilidade da poupança nunca mais foi essa. O que a gente está vivendo é o exemplo 2, que é, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, que é o caso agora, como eu falei, está 10,50%, então está acima de 8,5% ao ano, a poupança ela vai render 0,5% ao mês sobre o valor depositado, mais essa TR, né, que é a taxa referencial que eu falei que está quase zerada. Então, colocando em números para vocês, a poupança hoje, ela rende ao ano 7,13%, tá? 7,13% com essa atual Selic aí que a gente está vendo que está mantida desde maio a 10,50%. E possivelmente vai manter assim, porque eu não acredito que a taxa básica de juros vai cair abaixo de 8,5%. Que, na minha humilde opinião, como recém-economista formada, mas tem alguns bons anos de experiência de mercado, eu não acredito que a nossa inflação ela está controlada, tá? Na verdade, eu acho que ela está vindo como rebote, assim. Logo, logo a gente vai ter um descontrole inflacionário muito grande por conta de tudo que está acontecendo no nosso mundo, né? Se vocês pegarem um pouquinho de notícia aí que vocês podem ver à noite, vai ver que está tendo conflito lá na Venezuela, está tendo aí um radicalista na Argentina, está tendo eleições americanas, né? Que é também um país muito influente, que vai influenciar muita coisa ao nosso redor. Então, assim, eu acredito que tudo isso vai impactar na inflação do país, sim, tá? Para eu poder explicar como impacta na inflação, teria que ser uma aula somente sobre inflação, porque a bichinha é complicada, viu? É muita coisa. Mas só para trazer esse overview do que eu penso, tá? Eu não acredito que a nossa Selic vai voltar a cair abaixo de 8,5%. Então, por um bom tempo,
a sua poupança ela vai estar rendendo 7,13%, como nesse segundo exemplo, tá? Ficou claro para vocês essa explicação sobre como funciona a rentabilidade da poupança? Ó, que bom. Fico muito feliz, gente. Porque, assim, é complicado eu trazer uma economesa aqui para vocês, está vomitando economia, mas é uma coisa que eu não poderia deixar de falar, tá? De verdade mesmo. Pode passar. Poupança não é algo ruim, mas ela é condicionada. O que eu quero dizer com isso? O nosso meio familiar, trazendo um pouquinho aí de aula de sociologia, o nosso meio familiar, ela impacta e muito sobre como a gente vai ver o dinheiro ao longo da nossa vida adulta, tá? Eu não sei vocês, mas trazendo para minha realidade, eu cresci num ambiente onde eu vi meus pais ralarem a vida toda para não fecharem no negativo, mesmo ganhando muito pouco, eles conseguiam ter esse controle financeiro, mas sempre procurando, preocupado com dinheiro, sempre tendo esse, não sei, nunca conseguiam dormir tranquilos, né, não pensando em dinheiro. E assim, eu não deixei isso daí condicionar a minha vida, né? Afinal, eu me formei em economia, eu entendo um pouquinho de gestão e eu trabalho com educação financeira. E eu não deixei isso condicionar a minha vida adulta, tá? Então, a poupança, muitas vezes, ela é condicionada para nós, mas nunca ela é explicada. Porque você vê a sua avó, a sua mãe, o seu tio guardando dinheiro na poupança e falando que a poupança não corre risco, que outros investimentos a gente vai perder dinheiro, que é jogo no bicho, não sei o quê, não sei o quê. Gente, poupança também tem risco, tá? Poupança tem risco sim. Porque onde que está a poupança de vocês? Está no banco, está numa instituição privada. Se acontece uma grande crise mundial e esses bancos quebram, onde que está a poupança de vocês? Está nesse banco. E vocês acham que vocês vão ter esse dinheiro de volta? Não vão ter. Porque a poupança ela não tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Alguns investimentos em renda fixa têm esse tipo de proteção, que protege o seu patrimônio em até 250 mil por CPF. A poupança não traz essa proteção para vocês. Então, sim, a poupança ela tem risco país que a gente chama, né? Que é quando corre o risco do soberano, né? Que é o país quebrar e os bancos não poderem mais suprir esse dinheiro de volta para vocês. Então, assim, as pessoas não têm essa noção. Só que é algo condicionado, porque todo mundo tem, meios familiares sempre tem, e tá tudo certo. Vamos investir em poupança. Então, eu só queria trazer para vocês esse pensamento de, como eu disse na aula passada, dinheiro é uma coisa extremamente passional. Então, tudo aquilo que a gente cresce ouvindo no nosso ambiente familiar, a gente vê nossos pais cuidando do dinheiro, a gente desenvolve isso na vida adulta, querendo ou não, a gente leva um pouquinho disso com a gente, entendeu? Eu, assim, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, gente, eu expliquei para vocês, eu não acreditava, eu não sabia como funcionava o cartão de crédito, não. Fui lá, meti 2 tatuagens e achei que o cartão ia se pagar sozinho, entendeu? Porque eu não tinha essa noção de como funcionava o crédito e pagar cartão, não sei o quê, porque meus pais nunca me explicaram e meus pais nunca gostavam de ter cartão de crédito. Então, assim, são coisas que eu vi a minha vida toda, só que quando eu cheguei na fase adulta, eu própria me condicionei. Então, repetindo, a poupança não é algo ruim, mas ela acaba sendo condicionada para nós. Porém, pode passar, existe algo melhor, que pode passar, investimentos. Eu amo investimento, gente. E investimentos, assim, eu até me emociono muito de falar, porque quando eu comecei nesse mundinho aí com 16, 17 anos, eu vi esses gráficos, esses números assim, e eu falava para mim mesma, algum dia eu vou entender como tudo isso funciona, porque isso brilhava os meus olhos, sabe? Só que eu queria que todo mundo pudesse ter isso também, foi por isso que eu virei educadora financeira, e hoje está aqui falando sobre investimento, desmistificando esse assunto que é tão complexo para a grande maioria, é uma honra enorme, tá? Então, assim, recomendo vocês beberem um golinho de água agora, pegarem o papel e a caneta na mão, que a gente vai conversar um pouquinho sobre investimentos,
Não vai ser a aula completa sobre investimentos, porque essa daí é a nossa 4ª aula, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre crédito responsável, que eu preciso trazer essa aula para vocês antes, a gente mergulhar de fato para o mundo dos investimentos. E a 4ª aula vai ser sobre puro suco de investimento, tá? Eu vou trazer produtos do mercado financeiro, eu vou trazer como funciona o planejamento financeiro, eu vou vomitar um conteúdo de investimentos para vocês na nossa 4ª aula. Por hoje, eu vou passar um pouquinho beirando ali para que vocês consigam entender como que isso funciona. Pode passar. Dinheiro parado é igual dinheiro perdido, tá? Esse foi um post que eu fiz já um tempinho atrás. O dinheiro parado, quando você deixa o seu dinheiro na conta corrente, né? Ou até mesmo embaixo do colchão, esse dinheiro, eu não sei, a minha avó fazia muito isso, meu Deus, ela guardava dinheiro numa bolsinha dela. Eu lembro até hoje, quando eu era criança, vendo isso. Quando você deixa esse dinheiro parado, não colocando ele para aplicar, para ter uma rentabilidade, esse dinheiro, ele perde o valor, tá? Por quê? Eu não sei se todo mundo viveu a época do Collor, né, em 89, que foi quando o Collor congelou as poupanças que tinham. Inclusive, meus pais surtaram nessa época, porque minha mãe estava começando a trabalhar, estava começando a guardar o primeiro dinheirinho dela. Foi lá, o Collor congelou o dinheiro que ela tinha na poupança. Tema polêmico, João? Tema polêmico pra caramba. Mas, assim, as pessoas, elas tendem a trazer isso daí, de falar que, nossa, a poupança, ela não vai me trazer risco, como eu falei, a poupança tem seu risco, e a gente tem um fato histórico para trazer isso para vocês, do quanto a poupança é, assim, perigosa, porque muitas pessoas que perderam dinheiro da poupança em 89 não conseguiram reaver até hoje, estão na justiça tentando reaver esse dinheiro. Então, não, gente, poupança não é as mil maravilhas como a gente acha que é. E como eu disse, eu não estou aqui falando mal da poupança, mas existem coisas melhores, sem que a gente deixe de saber também como a poupança é muito importante. Você pode ter um dinheirinho ali da poupança no banco para gerar o relacionamento com o banco certinho, mas a outra parte, no futuro, conseguir aplicar para que esse dinheiro consiga trabalhar para você. E é exatamente isso que eu quis trazer nesse post. Todo o dinheiro que fica parado, sem que ele esteja aplicado e que vá trazer uma certa rentabilidade para você, ele vai ser um dinheiro perdido. Porque o nosso dinheiro mesmo, papel, o puro papel, ele tende a perder muito seu valor ao longo do tempo. Por quê? Adivinha? Por causa da inflação. De novo, se vocês colocarem, começarem a contar quantas vezes eu estou falando inflação hoje, acho que vai dar mais de 15, viu? Mas a inflação, ela tende a fazer o nosso dinheiro perder o valor, tá? Então, assim, o dinheiro, imagina assim, que você tem uma nota de 10 reais mesmo. Se você colocar uma nota de 10 reais agora, embaixo do seu travesseiro, e colocar 10 reais numa aplicação mínima ali, parecida com poupança, que rentabiliza todo dia um pouquinho, você pode tirar a qualquer momento, no final de 5 anos, esses 10 reais que estavam embaixo do travesseiro vai continuar sendo 10 reais. Só que esses 10 reais que vocês aplicaram no investimento simples vai ter virado 12, 13, 15, 20 reais. Então, esse dinheiro se multiplicou. Agora, o dinheiro que você deixou parado, ele perdeu seu valor. Ele só é 10 reais. E isso, no longo prazo, faz muito sentido. Porque a gente teve um exemplo muito nítido disso aí num país vizinho nosso, a Argentina. Que ano passado, como eu trouxe para vocês na última aula, a inflação da Argentina estava descontrolada, gente, coisa de outro mundo, assim, inflação a 200%, muito alto. E o dinheiro para eles perdeu o valor, perdeu total o valor. Eles não conseguiam mais usar o dinheiro deles para comprar um papel higiênico no supermercado, entendeu? Então, quando você ia na Argentina, né, nesse pico de inflação que teve, tinha dinheiro jogado na rua, porque eles não tinham mais o que fazer com o dinheiro deles. Então, o dinheiro perdeu o valor por conta da inflação. Então, por isso que é muito importante a gente aplicar o nosso dinheiro, mesmo que seja pouquinho, sabe? Até mesmo com a cofrinho da Nubank, que eu não sou tão fã assim, mas querendo ou não, você está ali guardando o dinheirinho e ele está rentabilizando. É muito importante. Só como eu disse, pode existir produtos melhores, só que sem que vocês corram risco, tá? Pode passar, por favor. Tomar um golinho de energético, agora tomar um golinho de água. Bebam água, galera. Tô incentivando aqui, hein? O que todo iniciante ele precisa saber sobre investimentos?
Ele precisa definir o seu objetivo, conhecer o seu perfil de investidor e, principalmente de tudo, considerar a sua situação atual, tá? Eu vou explicar esses 3 muito bem explicados agora e eu preciso da atenção de vocês total para isso. Pode passar. O que é definir o seu objetivo? Investimento não é várzea, gente, não é bagunça. Vocês não vão colocar um dinheiro para investir porque viu fulaninho falando no Instagram ou viu alguma coisa, enfim, não é assim que funciona, tá? Investimento é uma coisa muito séria e que se vocês não souberem o que vocês estão fazendo, vocês podem prender o seu dinheiro por um bom tempo e não conseguir resgatar ele. Inclusive, eu fiz isso em 2017, tá? Coloquei numa aplicação já para 2040. A Linda, que achou que podia resgatar antes de 2040, tá lá até agora, meu dinheiro. Mas, enfim, é assim que a gente aprende. Eu tô trazendo vida real para vocês. Porque eu nunca tive isso daqui que vocês estão tendo. Alguém explicando para mim como funciona o investimento. Simplesmente falei, que esse produto aqui tem um nome legal, 2040 eu vou aplicar, apliquei, não consigo tirar até hoje. Tá? Já fiz de tudo, mas não consigo tirar. Então, assim, antes de vocês investirem, vocês têm que definir o seu objetivo. Por que vocês estão investindo? Curto, médio, longo prazo? Curto prazo é porque daqui 1 ano e meio eu quero comprar um curso, esse curso é muito caro. Opa, vou fazer um planejamento para eu conseguir investir e resgatar esse dinheiro em até 1 ano e meio. Médio, daqui 3 anos e meio, 4, eu quero comprar aí uma moto. Eu quero dar entrada no carro. Opa, vou me planejar financeiramente, vou ver alguns produtos aí que vão vencer em 4 anos para eu conseguir resgatar meu dinheiro, etc, etc. Longo prazo, eu considero falar mais de 8 anos, tá? Esses investimentos de longo prazo, parecido com os meus, tá um pouquinho mais focado na previdência, né? Porque a gente sabe que previdência social, aposentadoria, a gente não é que nem nossos pais que com 13 anos tinha carteira assinada, entendeu? Eu fui ter minha primeira carteira assinada agora dentro do Itaú, só para vocês terem noção, que eu não tinha carteira assinada antes. Antes eu trabalhava por remuneração, era PJ, era um modelo mais flexível, e agora comecei a contribuir para o INSS. Então, a gente sabe que INSS, a gente vê muitas pessoas trabalhando a vida toda, ganhando aí R$3.000, 3.500, mas se aposenta com salário mínimo de 1.400. E existem investimentos em previdência complementar, não social é INSS, mas previdência complementar, que vai complementar essa renda da social, tá? Então, esses investimentos de longo prazo são bem mais focados nisso. Traz esse viés de você pensar numa aposentadoria, aí você vai ter que sentar e realmente ver o quanto por mês você consegue investir nessa previdência complementar, qual que é o tempo que você quer deixar esse dinheiro na previdência complementar e etc. Mas o longo prazo, geralmente, a gente trabalha com isso, tá? Que é previdência, ou um investimento em ações, né? De longo prazo, mas eu vou entrar com mais detalhes isso daí na nossa quarta aula, que realmente é muita coisa para eu falar aqui hoje sobre isso. E ainda continuando no defina seu objetivo, dependendo do caso, há investimentos que serão mais ou menos vantajosos. Por que eu estou falando isso? É assim, como tudo que eu já falei para vocês, tudo dentro do mercado financeiro é uma gangorra. Por que eu falo isso? Gente, se uma pessoa quer... Aqui é uma gangorra, tá? Vamos imaginar uma gangorra aqui na minha cara. Aqui tem uma pessoa que quer resgatar esse dinheiro a qualquer momento, e aqui tem a outra pessoa que não quer resgatar esse dinheiro a qualquer momento porque ela não tem necessidade desse dinheiro. Essa pessoa que quer resgatar esse dinheiro a qualquer momento, ela vai pagar uma consequência, por assim dizer. Porque é uma pessoa que quer ter uma alta liquidez, né, que é a facilidade de transformar um ativo em dinheiro, ela vai ter na carteira de disponibilidade de produtos para ela investir, produtos com alta liquidez, só que eles vão rentabilizar menos. Não menos tipo poupança, mas vão rentabilizar um pouquinho menos, por conta desses produtos terem uma alta liquidez. Agora, uma pessoa que não tem necessidade desse dinheiro e quer deixar aplicado, pode deixar aí no período de 2 a 3 anos tranquilamente, ela vai ter acesso a uma gama de produtos que vão trazer uma maior rentabilidade. Porque quanto mais liquidez um produto financeiro tem, mais oportunidades ele tem de ser negociado.
Então, de novo, entra naquele assunto, oferta e demanda, oferta e demanda. Então, como esse produto tem alta liquidez, ele tem bastante pessoas interessadas nele. Então, a rentabilidade dele tende a ser um pouquinho menor. Agora, uma pessoa que vai deixar o dinheiro preso aí por 2 anos, esse produto ele não tem tanto acesso, que não é um produto que está sempre disponível. Então, a rentabilidade dele tende a ser um pouquinho maior do que essa pessoa que quer ter uma alta liquidez. Então, é por isso que eu trouxe isso, que dependendo do caso, há investimentos que serão mais ou menos vantajosos na questão de rentabilidade. Então, de novo, entra aí a parte de você ter que saber se você tem um planejamento de curto, médio e longo prazo. Se o seu planejamento é de curto, com certeza você vai procurar um produto que tem uma alta liquidez. Porque daqui a 1 ano e meio você vai ter que resgatar esse dinheiro, entendeu? E se o seu planejamento é de longo prazo, pô, você não precisa ficar se preocupando em ter aí o seu dinheiro a qualquer momento, porque como você definiu, é um produto de longo prazo, você vai investir e você vai esquecer dele. Então, esse produto, ele não vai ter tanta acessibilidade para outros compradores. Então, a rentabilidade dele tende a ser um pouquinho maior. E aí, a gente vai trabalhando a balança, tá? Porque, assim, investir nada mais é do que a gente equilibrar essa gangorra de separar um pouquinho para ter ali uma alta liquidez e o outro pouquinho a gente deixar no longo prazo. A gente pode trabalhar esses 3 critérios juntos dentro do investimento. Só que tudo tem que ser definido antes. E, por último, a gente tem que ter clareza sobre o motivo pelo qual está investindo. Como eu disse, investimento não é várzea, não é bagunça. A gente tem que ter muito bem traçado na nossa cabeça o porquê que a gente quer investir, sabe? Porque o mercado de investimentos, ele traz uma gama muito grande de produtos. Ele tem muitas oportunidades, mas se você não souber o porquê que você quer investir, ai, Brenda, mas eu não sei porque eu quero investir. Tá bom, mas você tem noção se você vai precisar desse dinheiro a qualquer momento? Ah, vou precisar. Beleza, então a gente vai pôr aí num produtinho que vai poder tirar esse dinheiro a qualquer momento. Não, Brenda, eu não tenho ideia, mas eu não vou precisar desse dinheiro porque eu tenho uma outra gordurinha financeira guardada em algum outro lugar. Beleza? Então a gente pode trabalhar um pouquinho mais esse produto em algum outro produto que não tem essa liquidez tão alta, tá? Ficou claro para vocês, gente? Reajam aí, por favor. Meu Deus do céu, que medo de vocês não estarem entendendo nada. Eu tô vendo que vocês estão mandando aqui no chat, mas depois no final eu vou olhar com calma para que a gente consiga ter uma interação, tá bom? Tomar só mais um pouquinho de água. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Pode passar. Perfil investidor. Vamos lá, preciso que vocês anotem que eu vou falar agora. Existem 3 perfis investidores, tá? O conservador, o moderado e o agressivo. Adivinha qual eu sou? Sou agressivo. Eu adoro correr risco. Então, assim, existem 3 perfis de investidor e vocês podem trabalhar facilmente nos 3, tá? O que é um perfil conservador? Eu vou dar minha mãe como exemplo. A minha mãe, gente, demorou, acho que 3 anos para eu conseguir convencer ela a tirar dinheiro da poupança, tá? Mas depois que ela tirou também, nunca mais botou, graças a Deus. Então, assim, a minha mãe é uma pessoa que veio da poupança. Você acha que eu vou botar a minha mãe num produto que aí no dia cai 10%, 8%? Eu vou infartar a minha mãe, entendeu? Não vou fazer isso com ela. Então, a minha mãe, ela tem um perfil conservador, porque ela veio da poupança. Perfis conservadores são aquelas pessoas que buscam dormir tranquilas toda noite, sabendo que o dinheirinho tá ali rentabilizando. É um perfil que conviveu com a poupança a vida toda, tá buscando uma rentabilidade muito maior que a poupança, mas não quer sair dessa zona de conforto. E você pode ter isso no meio dos investimentos. Investimento não é sinônimo de correr risco, tá? Existe um produto muito parecido com a poupança no mercado de investimentos, chama renda fixa, tesouro direto. Renda fixa nada mais é que, como o próprio nome já diz, é uma renda fixa. Só que não quer dizer que ela é sempre fixa, tem um parênteses aí. Mas trazendo para vocês de forma bem fácil, é um produtinho aí que a gente também atrela, né, alguns indicadores econômicos do país, como inflação, taxa Selic. Essa taxa Selic é gerado aí a taxa CDI, que é a taxa de transação entre os bancos, enfim, whatever. Vou explicar melhor isso na nossa 4ª aula.
mas é um produtinho assim que se a poupança paga 7, a renda fixa ela paga 8, 9% ao ano. E ela também, bônus, tá? E ela também, você pode escolher se você vai precisar tirar ela a qualquer momento. É muito parecido com a poupança. A liquidez do CDB, né, que é um produto de renda fixa, que é certificado de depósito bancário, você consegue resgatar ele em D+1, ou seja, você pede o resgate hoje e amanhã o dinheiro já está na sua conta. Tem a mesma rentabilidade que a poupança, tem a mesma liquidez que a poupança, só que rende um pouquinho mais do que ela. E outra coisa, vocês lembram de um carinha que eu acabei de comentar com vocês há um pouquinho atrás? O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que se caso acontecer alguma coisa com o seu investimento, ele vai cobrir até 250 mil por CPF? Então, o CDB, ele tem o FGC, a poupança não. O FGC, ele é coberto a produtos CDB. Então, se por acaso você perder seus 5, 3 mil, seus 7, 10, 15, enfim, nesse produto, se caso acontecer alguma coisa com a instituição privada que você está fazendo esse investimento, esse FGC, esse carinha, ele vai lá e vai te acobertar pelo prejuízo que você teve nesse investimento. Nunca vi ele atuar, porque eu nunca vi nenhuma instituição quebrar, mas vocês sabem que vocês têm esse respaldo. Então é isso, o investimento para perfis conservadores não é correr risco. Isso daqui que eu estou falando para vocês não é correr risco, tá? E fazendo uma comparação aí, vamos pegar um tesouro direto, né, que é o investimento do governo que você faz, que você empresta um dinheiro para o governo vai usar esse dinheiro para fazer manutenção de obras, construir hospitais, etc, etc, e eles vão te pagar uma rentabilidade, e do outro lado a gente tem a poupança. Gente, se acontecer uma grande crise mundial e quebrar tudo, o país ficar falido, o que vai quebrar primeiro? A poupança, que é onde está o seu banco, ou o investimento que você fez no governo Tesouro Direto? Vai ser a poupança. O governo vai ser o último que vai quebrar. Então, assim, mais uma comparação sobre quando todo mundo fala, aquele tio do pavê que vai no Natal e fala que poupança é segura. Não, se fala isso pro tio do pavê. Fala assim, viu? Se eu aplicar aqui no governo, por acaso acontecer uma grande crise mundial, pode ser que a poupança que é a primeira que o governo, que é onde eu estou aplicando dinheirinho, tá? Então, é só para trazer mais uma curiosidade para vocês. O perfil moderado, ele é aquele carinha que vai estar viajando as duas pontas, tá? Ele é uma pessoa, eu já fui esse tipo de perfil, tá? É uma pessoa que tá ali, quer correr um pouquinho mais de risco, ganhar mais rentabilidade, mas também quer manter uma pontinha ali de segurança. Então, geralmente, esse carinha, o que ele faz? Ele coloca uma parte do dinheiro dele em liquidez diária, num CDB, enfim, um LCI também, em outros produtos. Não, mentira, o LCI não tem mais liquidez, desculpa. Agora você consegue resgatar ele a partir de 1 ano. Mas depois eu explico para vocês, tá? O que é isso daí na quarta aula. Mas, enfim, coloca um pedacinho num produto de renda fixa, que vai lhe trazer uma segurança, caso ele precise do dinheiro. Só que a outra parte dele, ele quer correr um certo risco para ter um maior retorno. Então, ele vai colocar em produtos que correm mais risco, mas também vai ali dar um retorno muito maior para ele. Isso daí é o cara que gosta de andar nas duas pontas, tanto a parte mais conservadora, quanto a parte mais arriscada. E tem um perfil agressivo, como eu falei, é o meu. Não quer dizer que, só porque eu seja um perfil agressivo, que eu não tenha nenhum respaldo, uma gordurinha para me proteger se eu precisar. Não, gente, eu tenho. Eu coloquei pelo menos aí 20% dos meus investimentos estão em renda fixa com liquidez diária. Se eu precisar do dinheiro, eu vou precisar resgatar. Só que os outros 80% do meu patrimônio estão em produtos de renda variável, né? Que varia, que corre risco. Isso daí eu vou trazer com muitos detalhes para vocês na nossa quarta aula. Então, eu tenho esse perfil mais agressivo. Eu tenho um pouquinho de gordurinha financeira, se caso eu precise, tá? Mas os outros patrimônios meus estão totalmente em produtos de alto risco. Mas, como eu disse, é o meu perfil. Gente, eu faço isso daqui há 6 anos, eu tenho tempo de acompanhar o mercado. Então, eu tenho essa aptidão a esse perfil. Não quer dizer que você, que a Marise, por exemplo, o Taylor, que teve dinheiro a vida toda na poupança, vai ser desse perfil. Não, não é assim, tá? Então, ok, expliquei sobre os 3 tipos de perfis que existem no mercado financeiro. Conservador, meio termo ou sem medo de nada, que é muito parecido com o meu. Todo investimento, mas nem sempre o investimento. O que eu quero dizer com isso? Não é porque existe um produto de investimentos no mercado que ele é para você, tá? Não é porque, de repente,
o Joãozinho investe em criptomoeda, que você vai comprar criptomoeda, meu amor, se você nem entende o que é criptomoeda. Então, assim, todo investimento, mas nem sempre o investimento para você. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Cada um é cada um tem seus objetivos, cada um sabe a sua aversão ao risco. Não quer dizer que uma pessoa faz que você vai ter que fazer também. Então, por isso é muito importante vocês se identificarem. Pode passar. Autoconhecimento. Quanto de dinheiro está disposto a investir? Eu falo que investir é um compromisso que você tem com você mesmo, tá? É que nem pagar uma conta todo mês. Vocês não pagam CPFL, sei lá, faculdade, carro, não sei o quê, não sei o quê. Investimento é uma conta que você deveria, todo mês, se podar para poder guardar, tá? Todo mundo que eu converso sobre investimento, eu falo assim, gente, recebe pagamento dia 5, bota em débito automático para outra conta dia 6. Entendeu? Faz isso. Porque se a gente ficar postergando, a gente nunca vai conseguir guardar. E eu não tô falando pra vocês guardarem 500, 600, 700 reais por mês. Eu já tive situações que eu guardei 20 reais por mês. Só que esses 20, juntando com os 20 do mês passado, se tornaram 40. Juntando com esses 50 que eu guardei há 2 meses atrás, virou quase 100. É vocês terem esse hábito de vocês guardarem o dinheirinho. Como eu disse no primeiro slide, poupar é a base para começar a investir. Como você quer investir? Como você quer buscar rentabilidade, fazer o dinheiro trabalhar para você se você não tem o hábito de poupá-lo, sabe? Não estou falando aqui da gente fazer investimentos grandes, só para vocês terem noção. O meu primeiro investimento na vida, eu investi com 50 reais, eu ganhava 200 trabalhando no escritório de contabilidade com 16 anos, tá? Então, desses 50, eu consegui me podar todo mês para ir guardar. Claro, eu morava com meus pais na época, era muito mais fácil que hoje em dia, só que a vida adulta é difícil. Mas eu consegui me podar ao longo do tempo para conseguir cada vez mais aumentando. E assim, não é todo mês que a gente consegue. Eu sei, eu também vivo a realidade de vocês, gente. Eu sei que é difícil. Mas o mês que eu vejo que eu não vou conseguir guardar um alto valor, eu coloco pelo menos 10 reais, 15 reais ali. Entendeu? Porque, como eu disse, esse dinheiro de hoje vai estar juntando com o próximo dinheiro. Então, você tem que fazer essa autorreflexão do quanto dinheiro você está disposto a investir. E não é só fazer o primeiro investimento, tá? Porque investimento, dependendo do seu perfil, ele não vai te gerar um retorno tão rápido. Então, é você também criar esse autoconhecimento de saber quanto você pode investir por mês. Porque de aportes em aportes, que é o que a gente chama, né, quando a pessoa aplica dinheiro todo mês, vai se construindo um patrimônio. E é igual eu disse para vocês, eu não estou aqui para falar que vocês vão ficar ricos fazendo isso, não. Mas de algum jeito vocês vão estar rentabilizando o dinheiro que é suado todo mês, suadérrimo, a gente sabe nossa correria de todo dia. E querendo ou não, vocês vão estar formando uma gordurinha financeira para quando vocês precisarem. Nem que seja para um momento de desemprego, ou para ajudar a realizar algum sonho, para comprar alguma coisa que vocês querem. E quando vocês começam a guardar dinheiro e investir esse dinheiro da forma mais simplista possível em produtos de renda fixa, você vai ver esse dinheirinho trabalhando para você, você vai ver ele rendendo todo dia ali um pouquinho. E isso vai gerando uma autoconfiança muito grande, vocês vão querer criar esse hábito cada vez mais, entendeu? E é isso que é lindo do autoconhecimento financeiro. Vocês não podem ter vergonha de colocar na ponta do lápis tudo que vocês gastam, tudo que vocês ganham. Vocês não têm que ter vergonha, tá? Dinheiro, como eu disse na nossa primeira aula, dinheiro é o nosso principal alicerce para construir nossos sonhos, não deveria ser um problema, tá? E esse autoconhecimento também entra como a parte de 8 ou 80, tá? Você é um perfil mais conservador ou você é uma pessoa que quer correr mais risco e ser um perfil agressivo? Como que você é? Como que é a sua aversão aos riscos? É muito importante que você saiba disso. E principalmente de tudo, considerar a sua situação atual, tá? Vocês terem esse momento de vocês entenderem o quanto vocês ganham, o quanto vocês gastam todo mês, e saber fazer aí pelo menos 10% ou 5% do que vocês ganham, guardar esse dinheirinho, sabe? Vocês têm que ter essa autorreflexão da sua situação atual. Ah, Brenda, no momento aí eu tô ganhando 800 reais como estagiária, não consigo guardar dinheiro. Tá tudo bem. Eu já ganhei 800 reais como estagiária, também não conseguia guardar dinheiro, porque sabe que a vida adulta é difícil. Mas, o que eu fiz? Eu consegui, ao longo do tempo, desenvolver, crescer um pouquinho mais na área que eu estava trabalhando, e aí eu comecei a ganhar um pouquinho mais, e aí sim eu voltei a guardar dinheiro.
Então, por isso que é muito importante a gente considerar na situação atual. Não é porque hoje vocês não conseguem guardar dinheiro que vocês não têm que fazer um planejamento para daqui a um ano, por exemplo, que quando a situação de vocês melhorarem. O planejamento, ele provém de hoje. Não é deixar para a última hora e ver o que dá ou vou esperar alguma coisa acontecer. Não. Você pode se planejar mesmo você não tendo condições de fazer isso agora, tá? Isso é fundamental para que vocês criem esse hábito na cabeça de vocês de verem a sua situação financeira como um ato primordial para a saúde e para a conquista de sonhos que vocês querem ter na vida de vocês. Pode passar. Risco versus retorno. Eu vou dar uma breve, agora a gente está na reta final. Nossa, graças a Deus, porque eu achei que eu ia demorar muito para falar sobre tudo isso com vocês, mas eu consegui fazer tudo ficar bastante fluido aqui, espero eu. E antes de a gente encerrar, eu precisava falar sobre risco e retorno e falar de 2 produtinhos que explicam isso, e eu quero trazer para vocês sobre esses produtos. Pode passar. No mundo dos investimentos, há um conceito obrigatório a quem está começando e fundamental para uma constante análise dos investidores mais experientes. Esse é o chamado risco versus retorno. Investir, seja lá qual produto, nada mais é do que obter um retorno, que esse retorno vai virar consequência disso, né? Do tamanho do risco que você se submete, tá? Agora eu vou trazer isso daí para a prática, pode passar. Renda fixa versus renda variável. Lembra que no último slide eu falei que o retorno, ele é uma consequência do tamanho do risco que vocês querem tomar, certo? Foi isso que eu falei agora no último slide. A renda fixa, é só a gente começar a ler o nome, é uma renda fixa, né? Claro, tem suas variáveis, pode trazer uma certa oscilação, mas ela tende a ser fixa, tá? Existem 3 modalidades de renda fixa. Existe a renda fixa pré, a pós e a híbrido. A híbrido nada mais é do que a mistura do pré e do pós. Mas isso daí eu vou trazer na aula só sobre investimentos, porque é bem longo, tá? A renda fixa, a maioria dos produtos de renda fixa, o que é? É um produto que te traz menos risco e automaticamente te dá um menor retorno. Mas vai render mais do que poupança, tá? Mas ela vai ter um menor retorno, um retorno mais de boa aí, de 8% ao ano, 9% ao ano, etc. Já a renda variável, ela varia. A renda variável é um produto que tem riscos extremos, assim. Renda variável, vou trazer na prática para vocês, ações. Acho que todo mundo já ouviu falar de ações na Bolsa de Valores. E o William Bonner falando 9 horas da noite. Nossa, a Bolsa do Brasil caiu 30% e não sei o quê. Isso daí é a renda variável, tá? Quando você investe em ações, você está se tornando sócio de uma empresa que essa empresa depositou um pedacinho dela para ser negociada na Bolsa de Valores. Colocando em nomes, Petrobras, na vida. Você vai lá no aplicativo, né? Você vai investir na Petrobras. Você se tornou sócio da Petrobras, tá? Só que a Petrobras, essa ação que você comprou, a gente esquece que ela é uma empresa por trás. E empresas passam por desafios, principalmente por conta da situação econômica do país. Então, se essa empresa deixou de produzir mais, deixou de produzir menos, isso daí vai afetar no nível de rentabilidade que ela vai ter, tá? Porque se os investidores, porque assim, o que controla essa oscilação de uma ação, por exemplo, é o nível de compradores e vendedores dispostos a negociar todo dia, tá? Então, se, por exemplo, a Petrobras não desempenhou tão bem no semestre passado, porque, enfim, a empresa se endividou, o presidente da Petrobras falou alguma asneira e ninguém ficou contente, não vai ter tanto comprador para essa ação. Então, o valor dessa ação tende a cair. E quando o preço da ação cai, automaticamente ela desvaloriza, tá? E qualquer produto de bolsa de valores tem essa tendência a acontecer. Ninguém está livre desse risco, tá? Porque o risco de mercado é uma coisa que acontece todo dia. A gente vê o William Bonner falar de notícias de empresa, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso está afetando como as ações dela podem desempenhar ao longo do período, tá? Então, a renda variável, quando você aplica nessas ações na vida, a gente não sabe o que vai acontecer com aquela empresa. Você está correndo esse risco de mercado de não saber o que vai acontecer com aquela empresa.
Então, de repente, essa empresa pode mandar super bem, ter um bom sucesso lucrativo e as ações dela subirem e você ganhar com essa alta, porque como que você ganha com a renda variável? Você compra ela R$10 e se essa empresa desempenhou tão bem, a ação dela sobe para 20. Essa diferença de 10 para 20 é a sua soma de rentabilidade. Então, você vai estar ganhando R$10 em cima dessa ação. Claro, vai ter dedução de imposto, mas etc. Então, então é assim que funciona para você ganhar na renda variável. Só que pensa que essa empresa que você comprou a 10, o presidente da empresa tomou um tiro, morreu, sei lá, aconteceu uma tragédia com ele, e a ação dessa empresa cai para R$5. Essa diferença de 10 para 5 vai ser o quanto você vai perder dessa ação. Então, cada ação sua vai perder R$5 o seu valor. Então, é assim que você perde dinheiro com a renda variável. Só que, como eu te falei, a renda variável ela pode te trazer lucros exorbitantes, entendeu? Na pandemia, por exemplo, como foi o meu caso, eu ganhei muito bem com a renda variável porque eu soube aproveitar a queda da bolsa por conta da pandemia. Só que quando essa bolsa cai demais e você não tem uma gordurinha financeira com a renda fixa, você pode perder todo o seu patrimônio. Porque a renda variável não te dá nenhum respaldo. Perdeu, perdeu, é isso, forte abraço, é nóis. É assim que funciona a renda variável. Não é a renda fixa, toda fofinha, que eu falei que tem o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que a renda fixa não oscila tanto, e de fato não oscila. A renda variável, filho, desculpa usar esse termo, mas às vezes ele mete o louco, entendeu? Não tá nem aí pra ninguém. Tá ali oscilando, é nós que voa, se vira aí com o seu dinheiro, e é isso que funciona. Eu não tô querendo assustar vocês, mas é como funciona o produto de renda variável. Então, ele tem uma rentabilidade maior que o da renda fixa, só que ele tem um risco maior também, que a renda fixa não te proporciona isso, essa emoção. Então, se você já tem um probleminha no coração aí, filho, nem vai, nem investe em Bolsa Brasileira, que Brasil, né, a gente sabe, é uma loucura todo dia. Mas eu queria trazer isso para vocês sobre risco e retorno, para que vocês tenham essa noção da diferença de produtos financeiros que existem para investimento. Aí entra de novo, se você é um perfil conservador, moderado, agressivo, entra a sua situação de vida atual, se você pode fazer investimentos altos ou não. Eu queria trazer esse respaldo para que vocês também já despertem uma pulguinha de curiosidade para a nossa quarta aula sobre investimento, que eu vou falar isso, vou trazer exemplos, eu vou mostrar para vocês como que faz investimento. Pode passar. E o retorno nada mais é do que, pode passar, exemplificando, quem investe R$100 e espera uma rentabilidade de 10% ao ano, e isso de fato acontece, terá R$110 ao término do prazo estipulado. Isso é o retorno. Ou seja, o quanto um ativo gera de ganho ou perda, lembra que eu expliquei sobre a renda variável, que pode cair também, né? Não é só sobre ganhar, sobre o valor investido. Então, essa pessoa, ao longo do ano, colocou R$100, o investimento dela subiu 10%, no final desse período, ela ganhou R$110, por exemplo, só para trazer em números mais limpos para que vocês consigam entender melhor. É assim que funciona o retorno. Pode passar. E, por fim, queria finalizar com uma frase. Warren Buffett é um cara, assim, ele é fora da curva, se vocês tiverem, assim, um pouquinho de curiosidade de pesquisar ele. Gente, ele é um dos maiores investidores, pessoas físicas que existem no planeta, tá? O cara, ele fez patrimônio com dividendos, assim. É uma loucura que esse cara fez, acho que nunca ninguém vai conseguir passar ele. Mas eu queria muito deixar essa frase para vocês. Regra número 1, nunca perca dinheiro. E regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Opa, faltou um ali, desculpa. Mas o que eu quero dizer sobre perder dinheiro, não é sobre perder dinheiro, não vou colocar investimento arriscado, não. É sobre você não querer perder dinheiro daquilo que você não estava disposto a fazer. Se você é uma pessoa que quer correr risco, sabe dos riscos que está correndo e perder dinheiro, opa, beleza, sua consciência está limpa porque você sabia disso. Mas se você é uma pessoa que quer ser gananciosa dentro do mercado de investimento e não está pronto para isso e perder dinheiro, você vai se frustrar. Então, é justamente isso que essa frase quer dizer, que você não deve perder dinheiro daquilo que você não estava pronto para fazer, tá? E é isso. Me sigam no Instagram, falo sobre investimento e economia. Essa semana aí eu dei eu fiquei meio low profile, mas porque, gente, vida adulta às vezes não dá uns capotes na gente que fica impossível, mas eu prometo que semana que vem eu estarei mais presente por lá para a gente conversar sobre a taxa Selic, porque sempre uma semana depois dessa reunião com a taxa Selic sai uma ata explicando sobre a decisão, e eu desmistifico essa ata e trago o conteúdo um pouquinho mais amplo e mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Muito obrigado, Brenda.
Foi bastante informação. Imagina. Acho que tem bastante conteúdo aí que todo mundo pegou e conseguiu absorver. Pessoal, vamos abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Brenda? Pode abrir o Vou microfone e falar, responder viu, aqui pessoal? primeiro, aqui com a galera me falando, depois eu vou olhar o chat, tá bom? Ok. Alguém quer fazer uma pergunta aqui para mim? Falando? Pode falar. Opa! Primeiramente, parabéns pela aula, muito instrutiva, né? Deu para ter um conhecimento bem amplo aí sobre o assunto. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta dividida em duas, só que a segunda metade dessa pergunta eu vou deixar mais para a aula 4, quando a gente estiver realmente falando de investimento, para não atropelar aqui os bois, né? Uhum. Mas a pergunta que eu quero fazer é sobre inteligência artificial e bots de investimento. Eu queria saber, na roda de amigos que você tem, né, quando você sai para conversar com o pessoal do investimento ou em algumas palestras que você vai, o que vocês, né, que já estão na área de investimento, falam sobre esse assunto? É uma ferramenta? É um risco? É uma salvação? Uma inovação? Ou está sendo um assunto muito mais perigoso? Assim, quando a inteligência artificial ela surgiu, muitas pessoas falaram que ela substituiria nós, né? Na verdade, a inteligência artificial não está aí para substituir ninguém. Essa pessoa vai ser substituída porque ela não sabe trabalhar com inteligência artificial. É isso. Se uma pessoa que estuda e é uma pessoa que busca conhecimento, vai lá, trabalha com inteligência artificial, sabe dominar essa máquina, ela tem muita chance de crescer dentro da carreira. Porque hoje, quem não absorve tecnologia vai morrer. Eu costumo dizer isso, eu sei que é pesado, mas vai morrer no mundo profissional. Se a pessoa não sabe absorver a tecnologia, usar ela ao seu favor para potencializar e automatizar cada vez mais a sua rotina, essa pessoa vai se perder no mercado de trabalho. E isso, qualquer profissão pode acontecer, até mesmo a área de saúde, tá? Então, assim, a inteligência artificial para os investimentos ainda, eu posso dizer que ainda não tomou tanta forma, tá? Porque não tem como substituir os analistas, não tem como. A máquina, ela ainda comete alguns erros, e esses erros podem somar em grandes percas de patrimônio, e nada melhor do que ter uma pessoa ali controlando essa máquina, mas nunca deixando ela tomar 100% das iniciativas, tá? E compra e venda. Eu até tenho alguns robozinhos ali, quando eu não posso estar operando, eles compram e vendem, mas eles só fazem isso, entendeu? Eles vendem ação quando bate no preço e é isso, a única coisa que eles fazem. Mas eles nunca tomam a decisão por mim, tá? Eu sou a principal fonte dessa tomada de decisão, então eu controlo esse robozinho, essa inteligência artificial, por assim dizer. Então, assim, a inteligência. Eu sou muito fã de tecnologia, tá? Eu sou suspeita para falar. Eu acho que quanto mais a gente consegue automatizar nosso tempo, mais qualidade de vida a gente pode ter. Claro, não ficando preso a isso, a essa tecnologia, tá? Mas a gente pode, de repente, um trabalho manual que ia durar 3 horas escrevendo, a gente consegue fazer isso em 20 minutos com a inteligência artificial. E o tempo que sobra, você consegue ter uma maior qualidade para conseguir dividir para fazer outras coisas, até passar mais tempo com a sua família. Então, acho que era isso? Então, Respondi? vocês veem ela como uma ferramenta, algo Uma a ferramenta de agregar. suporte, nunca de decisão. Uhum. Tá? Ok. Obrigado. Imagina. Alguém mais quer falar? Gente, aproveita. Pode falar, João. Tá mudo, João? Pronto. Na verdade, primeiramente eu queria parabenizar pela palestra, dizer que agradecer você de ter aceito o convite lá desde o início, quando a gente conversou, dizer que eu fico muito feliz de ver alguém que se formou na mesma faculdade que eu, dando esse show aí que você deu, né? A gente frequentou a mesma faculdade, eu do bloco lá do direito, lá mais no canto dos malucos isolado, e você da parte de economia do pessoal que efetivamente sabe ganhar dinheiro, né? Que isso, cara.
e dizer que eu fico muito feliz de ver alguém aqui da IT, que é a faculdade, alguém que está realmente aí dentro do mercado e que está dando um show aí de conhecimento. Na verdade, era só isso que eu queria falar mesmo. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas só agradecer mesmo e dizer isso, que porque as pessoas, às vezes, eu que estou um pouco na área acadêmica, as pessoas têm um pouco de preconceito, principalmente aqui, questão do interior, de faculdade, né, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então, dizer que isso você é um exemplo, talvez, aí, da força que né, uma faculdade aqui do interior, principalmente da parte de economia. Então, é só isso que eu queria dizer mesmo, tá bom? Muito obrigada, cara. Sucesso para nós. Eu tô com você desde quando a gente se conheceu e a gente sempre se apoiou muito. Então, pode saber que eu tô aqui para tudo, viu? E fica aqui o convite que eu já tinha feito para você de você publicar a sua monografia sobre educação financeira. Eu tenho certeza que todo mundo aqui compraria esse. Tá bom, até o final do ano você me conquista para isso, João, pode deixar. Alguém manda alguma coisa no chat para eu conseguir abrir aqui o chat, por favor? Que eu tenho que clicar na telinha aqui. A Lu, pode falar, Lu, enquanto eu abro o chat, pode perguntar. Oi, gente, boa tarde. Oi. Brenda, agradecer pela aula, está sendo incrível. E eu fiquei com uma curiosidade, acho que não é nem dúvida. Você disse a respeito dos perfis de investidor, né? Uhum. Hoje, em alguns bancos digitais, principalmente, a gente consegue traçar um perfil investidor, né? Mas eu queria saber a partir de quando eu posso me considerar um investidor, acho que é arrojado que você falou, agressivo? Né? Isso. Tipo assim, a partir dos riscos que eu estou disposta a correr, do dinheiro que eu tenho, do conhecimento, ou é um conjunto de tudo isso? Como que funciona para você definir seu perfil de investidor? Quando você abre conta em algum lugar que você queira investir, automaticamente eles vão estar lá, política de investimento e risco, não sei o que, não sei o que. Quando você abre isso, você vai responder em torno de 12 perguntas. Essas 12 perguntas, elas vão traçar o seu perfil de investidor. Não é uma coisa que você vai escolher, sabe? Você vai escolher as perguntas ali na hora, né? Você vai escolher a melhor resposta. Mas, tipo assim, eu não acordei hoje e falei, acho que você é um perfil agressivo. Não é assim que funciona. Essa inteligência, como, né, a primeira pergunta fez, essa inteligência que hoje as corretoras têm, os bancos têm, permitem que traga esse certo respaldo na hora de construir esse perfil de investidor. Então, assim que você responde essas perguntas, na hora já sai qual que é o nível de perfil de investidor que você tem e o quanto de risco você pode correr. E de acordo com o que você vai investindo dentro da plataforma, pelo menos a grande maioria assim, essa barrinha ela vai aumentando. E quando chega próximo desse risco vermelho, né, é porque você está chegando perto do seu nível de risco de investimento para o seu perfil. Então, hoje, as plataformas de investimento, eles trazem essa tecnologia para poder te dar esse respaldo, tá? Aí, ao longo do tempo, você vai vendo. Se você se acostumou bem com o produto de renda fixa, se você entendeu como funciona, você já quer buscar uma rentabilidade maior, porque você precisa comprar uma coisa maior, né, num período aí mais longo, você vai começar a ver outros produtos de renda variável. Aí tem como você alterar esse perfil que você traçou pela primeira vez. É uma coisa assim que nada tá gravado em pedra, tá, Lu? Então, assim, o que você é hoje não te define do que você será daqui 5 anos, tá? Mas é uma coisa que tem que ser construída ao longo do tempo mesmo. Então, tipo assim, seria cada investimento um novo perfil? Não. Tem investimentos que você não pode investir se você não está enquadrada no perfil. É uma lei nova que a Organização de Investimentos montou em 2021, se eu não me engano. Quem é perfil conservador, está lá na plataforma mesmo, perfil conservador, não tem acesso a produtos de renda variável, por exemplo. A pessoa não consegue investir. Então, é uma forma de mensurar o risco dentro da plataforma que a inteligência faz, entendeu? Então, assim, se você chegou numa fase que você, beleza, entendeu, renda fixa, como funciona, pô, eu quero começar a trabalhar com produtos de renda variável, vai se enquadrar com a minha aversão ao risco, você tem que fazer uma nova análise do perfil de investidor, né? Aí, ao invés de você responder que você não quer correr risco, você vai responder, eu quero correr risco. Aí você vai conseguir fazer essa alteração de perfil para ter acesso a esses produtos de renda variável. Entendi. Obrigada. Imagina. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Convite. A Vilma, ai que fofa, Vilma.
Opa, alguém levantou a mão que pode falar. Boa tarde, Brenda. Oi, Brenda, boa tarde. eu gostaria de saber da sua percepção em relação à reforma tributária. Se a reforma tributária, se ela vai ter um impacto positivo na questão dos investimentos, se ela vai afetar ou não os investimentos daqui para frente. Ih, Daniela, me colocou na parede agora, hein? Gata. Vamos lá. É um pouquinho complicado, tá? É que assim, a gente está num governo, esse governo, ele se intitula um pouquinho mais social, tá? Então, quando a gente está num governo um pouquinho mais social, alguns temas capitais acabam passando, tá? E o que acontece? Isso acaba causando uma divergência de gastos dentro do país, porque existem coisas que esse governo acaba não fazendo. E, claro, isso é uma bola de neve, tá? Desde quando o Plano Real foi criado em 94, a gente não teve um governo totalmente estável na vida. O Lula, ele foi muito bem no primeiro mandato dele, primeira vez que ele assumiu, mas o maior erro dele foi ele ser reeleito. Porque depois que um presidente é reeleito, a gente esquece. Vira uma coisa confortável, isso vai gerando uma bola de neve, vai tomando decisões erradas, e isso vai se acumulando ao longo do período. O Haddad, ele tá com uma arma na cabeça dele, por assim dizer, se ele não tiver uma meta de déficit zero até 2025, a Selic, que é a taxa que está se mantendo a 10,50 desde maio, vai ter que voltar a aumentar. Então, com a Selic aumentando, alguns produtos de renda fixa tendem a aumentar a sua rentabilidade. Porque um produto de renda fixa está atrelado à Selic, está pagando 10%, vai estar pagando 12%, 13%. Então, isso vai impactar nos produtos de renda fixa para bom, tá? Já os produtos de renda variável, que são ações na vida, ele vai ter uma queda. Por que eu disse isso? Porque a gente esquece que ações são empresas. E se o crédito está muito caro, essa empresa vai ter uma certa dificuldade financeira de conseguir bens, ativos, financiar as coisas. Então, o dinheiro dela vai estar muito mais preso a esse crédito mais caro. E, automaticamente, o meio de produção dessa empresa vai cair. Então, é por isso que as ações desvalorizam quando a renda fixa sobe. Por isso que é essa gangorra, tá? Uma ponta, a renda fixa vai estar alta, a renda fixa vai estar caindo. Aí, quando o crédito cai, a renda fixa cai, mas a renda variável sobe, porque as empresas vão ter mais crédito para poder trabalhar. Então, assim, se o Haddad não conseguir cumprir a meta dele até 2025, toda a reforma tributária que está acontecendo no país, realmente a Selic vai voltar a subir, tá? Isso daí foi uma coisa que cravaram em pedra, real. E eu acredito que o Haddad não vai conseguir, porque o teto de gastos foi rompido, tá? Teve, assim, um gasto exorbitante nesse governo, principalmente nesse ano, principalmente por conta de todas as decadências políticas que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, é muito provável que a Selic vai voltar a subir ano que vem, tá bom? Deixa eu ver aqui. O João falou que tem uma tabela do Bacen com os juros máximos que os bancos podem cobrar. João, se quiser mandar lá no grupo depois, pra galera ver. Tá? A Ana falou que ela estudou para tirar o CPA 20, muito importante esse tema, obrigada por trazer essa oportunidade. Obrigada, Ana, eu tenho CPA 20, inclusive, tenho 20, tenho Ancor, e agora estou tirando o CEA, para virar totalmente especialista em investimentos, estou bastante animada. Cripto, oh, meu Deus, eu vou ter que trazer uma coisa de cripto para esse menino aqui, misericórdia. Pablo Spina, recentemente, gratidão pelo conteúdo, siga estudando. Muito obrigada, Jussara. Brenda, tirei meu dinheiro da poupança, guardava tudo lá. Gratidão, conhecimento essencial. Muito obrigada. Por que não gosta das caixinhas do Nubank? Ana, não é que eu não gosto das caixinhas do Nubank, tá? Só que assim, banco digital, essas coisas assim, banco físico, tradicional, a gente tem que entender que banco, eles não levam tão a sério a pauta investimento quanto corretoras. Porque bancos, eles têm outras coisas que são mais essenciais para eles do que investimento. Bancos ganham mais com crédito, empréstimo, financiamento, cheque especial, cartão de crédito. Então, a pauta investimentos não é o que eles mais vão estar preocupados em trazer para vocês. Então, a rentabilidade desses produtos, tipo caixinha do Nubank, por exemplo, é bem menor do que produtos que estão disponíveis dentro de uma corretora de investimento.
tá? Como é o caso, por exemplo, de corretoras grandes que a gente tem aí. Tem o caso do Ion no Itaú, né, que é só uma parte de investimento do Itaú. Tem o BTG, que é uma parte só de investimento do BTG, e por aí vai. Quando a gente está falando de uma corretora, de um escritório de investimento, de algo focado para o investimento, a rentabilidade tende a ser maior e você tem maiores opções, tá? A caixinha de Nubank, ela é ótima, você pode guardar dinheiro ali tranquilo, mas não é a melhor opção, talvez. Existem produtos que vão te dar a mesma acessibilidade, só que vão estar designadas em algum outro lugar, tá? Eu acho que, não sei se ficou claro, mas eu espero que você tenha entendido. Quem levantou a mão pode falar, por favor. Certo, sou eu de novo. Eu queria fazer uma pergunta, talvez um pouco polêmica, mas que eu vejo que muda um pouco de opinião de pessoa para pessoa. Ignorando um pouco o assunto de tigrinho, que são jogos de azar, que são planejados e manipulados para você perder dinheiro. Mas levando em consideração apenas jogos de apostas esportivas, que é um ambiente onde você faz um estudo, você consegue traçar uma estratégia e melhorar ali uma probabilidade de um acerto ou um erro. Esse tipo de aposta esportiva, algo que não é manipulativo, ele pode ser considerado um investimento? Se tem um nome aposta, não tem que ser considerado investimento, tá? Esse tipo de cálculo que vocês fazem para poder prever alguma coisa ou algo do tipo, vocês podem fazer com a renda variável, por exemplo. Vocês podem pegar num parâmetro econômico e tentar traçar. Eu sei que rentabilidade passada não interfere na rentabilidade futura, mas vocês podem usar esse cálculo para poder traçar um investimento de renda variável. Para mim, qualquer coisa que venha com nome aposta, ou de previsão, ou que esteja rolando dinheiro nisso, não deveria ser considerado investimento, tá? Eu sei que a aposta esportiva é um pouquinho diferente do jogo do tigrinho, mas, desculpa, cara, eu não consigo defender. Porque, assim, o país, falando como economista mesmo, as pessoas são viciadas em perder dinheiro nesse país, que acham que dinheiro vem de forma fácil. E isso é um meio que as pessoas condicionam, falam, vamos fazer uma aposta no time que você gosta aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse dinheiro que ele vai perdendo era uma oportunidade que ele tinha de, por exemplo, estar guardando, entendeu? E é um meio condicionado que existe no nosso país, tá? Não tô falando aqui, tentando ser o mais dramática possível, mas é de acordo com tudo que eu estudo. As pessoas têm muito mais acessibilidade a esse tipo de incentivo financeiro, por assim dizer, do que a aula que eu tô trazendo para vocês, por exemplo. Entendeu? Então, por isso que eu não considero esse tipo de coisa investimento. Não sei se você concorda comigo, não, mas é o que eu penso, tá? Uhum. Inclusive, eu tenho uma certa aversão, assim, que fala jogo de aposta, jogo de tigrinho. Ah! Meu Deus do céu, vocês querem me ver? Não, daí meus amigos às vezes me zoam, assim, eu saio com eles pegam o celular e falam assim, vou jogar no tigrinho aqui rapidinho pra pagar a cerveja. Eu falo, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu quero morrer. Mas, enfim, muito obrigada, Ana. Bianca, você trabalha com atendimento para que as pessoas querem começar a investir ou indica alguém, algum curso que te ajude? Bianca, você me chama depois no WhatsApp? A gente conversa melhor, não sei se ela já saiu, mas eu vou pedir para ela me chamar no WhatsApp, tá? Que eu posso passar para quem quiser também, eu posso passar algumas coisas que podem te ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor sobre isso, tá? Inclusive, o slide depois eu vou pedir para os meninos disponibilizarem para vocês no grupo, tá? E é isso, gente. Ficou idem, pavor de tigrinho. Obrigada, gente, saber que não sou só eu. Gratidão. Mas é isso. Faltou mais alguma coisa? Vocês entenderam? Foi muito boa a aula? Vocês ficaram com alguma dúvida de algo? É isso, gente. Obrigada. Gente, muito obrigada mesmo. Vamos finalizar por aqui. Brenda, muito obrigado mais uma vez por todo o conteúdo que foi passado com a gente aqui. Acho que deu para ter um gostinho, gente, da próxima aula. Teremos mais ótimos conteúdos aí daqui nos nossos 2 próximos final de semana. Não perca. Quem conhece alguém que não esteve aqui hoje, conta como foi a aula de hoje. Lembrando que essa aula vai estar gravada no YouTube, a gente vai estar disponibilizando o link para quem perdeu.